Quando a gente pensa em crise ou em problemas graves no casamento, a nossa mente costuma desenhar uma briga grande, daquelas com discussões feias, gritaria, porta batendo, dias sem se falar um com o outro. E a gente aprende a achar que o perigo mora no escândalo. Mas deixa eu começar essa nossa conversa de hoje enfim, com algo muito mais comum, muito mais frequente e justamente por isso muito mais confuso para você. Às vezes você não chega para o embate, você não chega armada, né, você não chega acusando o teu marido, você não chega querendo confronto ou apontando o dedo na cara dele, e muitas vezes você chega falando normal. Traz um comentário simples sobre o dia a dia, por exemplo, você faz uma pergunta neutra sobre a rotina, casamento, algo bobo que você viu ou você ouviu, e do nada, sem aviso prévio, o tom dele muda drasticamente. A resposta dele vem atravessada, vem carregada de uma impaciência que você não sabe de onde que saiu. Você foi ali ter uma conversa tranquila e levou uma atravessada. E uma resposta dura demais, né, pesada demais, para o tamanho do assunto que estava na mesa. E você fica ali, meio estática, tentando entender o que acabou de acontecer. O que foi que mudou o clima na sala em 2 segundos? Porque não foi o que você falou. Você revisa a frase na sua cabeça e percebe que não foi agressiva, não foi ofensiva, que você não teve uma segunda intenção, e mesmo assim, a reação dele, a reação do teu marido, parece completamente desproporcional ao momento. Antes de continuar, me permita eu me apresentar rapidamente, se você ainda não me conhece. Meu nome é Thiago Raposo, eu sou terapeuta de relacionamentos, e aqui nesse canal eu te mostro como parar de se sentir sozinha no seu casamento, entendendo a cabeça do seu marido em 12 semanas. Então, muito feliz de tê-los aqui comigo e vamos levar esse bate-papo aqui nos próximos minutos. Voltando ao assunto, né, exatamente aqui que muitas mulheres começam a se sentir mais confusas do que propriamente machucadas. Porque quando a reação vem grande demais, quando o assunto original morre, você para de falar o que você queria. E aí você começa a gastar a sua energia fazendo o quê? Tentando entender o que está acontecendo com a pessoa ali na sua frente, com teu marido. Então o que transforma essa situação em um verdadeiro labirinto mental para você, onde você fica perdida, é que o problema não é ele discordar de você. Casais discordam, isso vai acontecer o tempo todo, isso faz parte de qualquer relação viva. O que dói, o que gera esse curto-circuito emocional dentro de você, é a intensidade da resposta. E essa matemática, não fecha. Você entrega algo pequeno e recebe algo gigantesco em troca, né, em forma de patada, de grosseria, de falta de educação. Então você faz uma pergunta simples e você recebe um clima pesado. Ou carregado, né, com, enfim, como se qualquer palavra a mais pudesse gerar uma explosão. E isso gera uma sensação física de desorientação. Você que talvez está me acompanhando e que talvez já tenha passado por isso, me diz se não é exatamente isso que acontece. É como se você tivesse pisado em cima de uma mina terrestre, mas olha para o chão e não vê a mina nenhuma. Você não sabe onde foi exatamente que você errou, né? E aí começa um ciclo silencioso, que começa a drenar a sua autoconfiança. Será que eu falei de um jeito errado? Você começa a se questionar, né? Será que o meu tom de voz estava ruim e eu nem percebi? Será que eu escolhi o momento errado para falar de algo tão banal? Será que eu estou exagerando e ele tem razão de estar assim? Vocês que já passaram por isso, digam aí para mim se esse questionamento não é comum, se ele não acontece, se ele não é normal. De você começar de repente a achar que é você o problema. E o mais confuso é que nada disso estava claro antes da explosão. Não houve um sinal de pare, não houve um aviso de que ele estava no limite, por exemplo.
Não houve um pedido de espaço, houve apenas uma mudança brusca, um corte seco, né, no fluxo da conversa, um fechamento repentino. E quando isso se repete algumas vezes, você começa a perceber uma verdade muito amarga. O problema nunca foi o assunto que você trouxe. O problema é a forma como ele reage ao simples fato de que você querer trocar, de repente, o assunto. Então, se esse assunto faz sentido para você, fique comigo aqui nos próximos minutos para a gente aprofundar. Só lembrando, para não ter nenhuma confusão mental, né, essa transmissão está sendo feita simultaneamente para o YouTube e para o Instagram. Então, quando eu estou olhando aqui, eu estou olhando para o YouTube, mas quando eu estou olhando aqui, eu estou olhando para o Instagram. Então, às vezes eu fico variando o meu olhar em cima e embaixo, para que eu possa olhar para vocês que estão aí me acompanhando. Tem um detalhe sobre essa explosão que quase ninguém comenta, mas que eu vejo nitidamente no rosto de cada mulher que eu atendo. O impacto não é apenas emocional, ele também é físico. Quando ele reage com essa agressividade desproporcional, o seu corpo registra golpes antes mesmo de você conseguir pensar sobre o que foi que aconteceu. Você trava, a sua respiração fica curta, você perde o fio da meada do que estava dizendo. Sabe aquele aperto estranho no peito? Ou aquele frio que sobe pela espinha? Isso não é raiva, o nome disso é susto. Você não esperava, você foi levar um assunto banal, uma conversa tranquila com teu marido e levou uma atravessada, uma voadora, e o nome disso é susto. Você se assustou. E aí vem então esse frio na barriga, esse aperto no peito, enfim, tudo isso que eu descrevi agora. É o susto de quem foi pega completamente desprevenida. Porque a sua intenção era de paz. Você entrou naquela conversa para se aproximar, para compartilhar, para alinhar algo. Você foi com o peito aberto. E quando a reação vem explosiva, é como se uma parte batesse no seu nariz. É como se uma porta fosse fechada na tua cara, de repente. Algo dentro de você se recolhe na hora, e isso é instinto. É um movimento de sobrevivência. Mesmo que você continue ali, sentada no sofá, tentando manter a calma, tentando continuar a conversa, por dentro a sua alma já deu vários passos para trás. Você ainda está ali fisicamente, mas emocionalmente você já se retirou, a conexão já acabou, e enfim, essa sua retirada é para se proteger do impacto. Então, o problema de levar esses sustos com frequência é que o seu sistema nervoso entra num estado de alerta constante. Você para de relaxar na presença do teu marido. Você para de se sentir segura. A sua casa, que deveria ser um lugar de descanso, começa a virar um campo minado emocional. Um lugar onde você precisa estar atenta a cada ruído, a cada gesto, a cada resposta, tentando prever se a próxima explosão está vindo, se está chegando. E viver assim não é viver em conflito aberto, viver em uma exaustão silenciosa que ninguém vê, mas que te consome inteira por dentro. Depois que você passa por algumas dessas situações, o seu comportamento começa a mudar. E muda de um jeito tão sutil que muitas vezes nem você percebe. Você passa, por exemplo, a exercer uma função que é um dos maiores venenos para um casamento, que é a vigilância emocional. Você começa a pensar exaustivamente antes de abrir a sua boca, pensar muito mais do que deveria sobre coisas simples, você ensaia frases na sua cabeça, você troca uma palavra por outra para que pareça mais seguro, você ajusta o tom da sua voz para não soar como uma cobrança, nem como uma crítica, nem como nada que possa disparar esse gatilho nele. Você começa a evitar certos assuntos. Você evita certos horários. E quando ele chega do trabalho, né, quando o teu marido chega do trabalho, quando ele acabou de acordar,
você começa a evitar esses horários. Você evita falar de determinadas pessoas, de determinadas situações e principalmente de certas necessidades sua. Você diz para si mesma que está fazendo isso pela paz do lar. Mas a verdade é outra. Você aprendeu que conversar com o seu marido tem um custo emocional muito alto. E você simplesmente não quer pagar esse preço hoje. Então, sem perceber, você passa a viver mais preocupada com a reação dele do que com o que você sente. A sua bússola interna começa a falhar. Você deixa de olhar para o que você precisa dizer e você passa a olhar para o que ele consegue suportar ouvir. Há uma diferença muito grande. Você parar de olhar para aquilo que você precisa dizer e você começa a olhar para aquilo que ele consegue suportar ouvir. A sua casa deixa de ser um lugar de parceria. Vira um lugar de monitoramento constante. Você começa a ficar atenta ao humor dele, ao nível do cansaço, à forma como ele bateu a porta do carro, ao jeito que ele respondeu um simples bom dia ou um boa noite. Isso não é amor. Isso não é companheirismo. Isso é um estado de alerta constante que te impede você de ser você mesma. E aos poucos você vira o quê? Uma sombra do que você era. Você começa a se moldar para não incomodar o sol do teu marido. Então, nesse ponto da história, acontece algo muito cruel e muito comum. Como você não encontra lógica na reação dele, você começa a procurar essa lógica onde? Em você. Você passa a acreditar de verdade que o problema é o seu jeito de falar. Ah, eu sou muito comunicativa. Ah, eu falo demais e eu canso ele. Ah, eu não sei escolher as palavras. Eu sou direta demais. O meu tom de voz irrita ele. Mas eu quero que você pare por um segundo e pense comigo, com total honestidade agora. Se o problema fosse realmente o seu jeito, alguma daquelas centenas de tentativas que você já fez com jeitos diferentes teria funcionado, porque eu tenho certeza que você já tentou formas diferentes e sempre levou uma porrada, uma grosseria, uma resposta mal educada. Se fosse só o seu tom de voz, sabe aquele dia em que você falou mais baixinho, com cuidado, com carinho, teria terminado em conexão. Se fosse só o momento errado, aquele dia em que você esperou ele estar mais descansado, teria tido um desfecho diferente. O problema, minha amiga, não é você abrir a sua boca. O problema é que toda vez que você tenta construir uma ponte de conexão, você encontra um muro de defesa armado do outro lado, com teu marido. E essa defesa não vem como um aviso claro, do tipo, hoje eu não estou bem para conversar. Ela vem com um contra-ataque, né? Vem como uma explosão, vem como um fechamento. Então, achar que a culpa é sua é uma forma que a sua mente encontra de tentar recuperar o controle sobre a situação. Percebe? Que quando você assume a culpa para você, quase que de certa forma você reassume o controle da situação, de uma situação que você não tem controle. Porque se o problema for você, existe algo que você possa fazer, algo para consertar, existe algo para ajustar. Mas quando você começa a perceber que o problema está na forma como ele lida com o diálogo, surge uma sensação muito desconfortável de impotência. E essa impotência assusta. Mas ela também é um sinal importante. Ela mostra que talvez você não esteja errada. Você só esteja tentando se comunicar em um terreno onde o diálogo virou ameaça. Existe uma mecânica aqui que precisa ser trazida para a luz. Por mais desconfortável que seja. Explodir, muitas vezes, funciona como um recurso para interromper uma conversa. Pensa comigo, quando ele explode, o que acontece com o assunto que você trouxe?
o assunto morre na hora. A conversa acaba. O foco sai do que você queria resolver e passa a ser aquele clima pesado que ficou na sala, o mal-estar, o silêncio que se instala depois. Então, de forma inconsciente, e às vezes até consciente, a explosão vira um atalho para não lidar com o desconforto do diálogo. Se eu explodo, eu encerro a pauta. Se eu fico bravo, você se retrai. Se eu aumento o meu tom de voz, você para de perguntar. E do teu lado, algo muito triste começa a acontecer. Você aprende que insistir em ser ouvida só vai piorar o seu dia. Você aprende que falar custa caro. Então o que acontece? Para evitar o caos, você escolhe o silêncio. E o grande problema aqui não é uma explosão isolada. Não é aquele dia em que realmente ele estava estressado. O problema é o efeito repetido disso sobre você. Toda vez que uma tentativa de conversa termina em uma explosão, o teu cérebro registra uma mensagem muito perigosa. Falar aproxima da dor. Falar gera perigo. Falar me machuca. E aos poucos, você vai sendo condicionada a não buscar mais o seu parceiro. Não porque você deixou de se importar, mas porque custa caro demais emocionalmente. O custo ficou alto demais. O canal de comunicação vai sendo fechado. Não por falta de amor, mas pela desproporcionalidade. Tive que falar lentamente para não travar. Desproporcionalidade das reações, muito desproporcional. E perceber isso não significa que o seu casamento acabou. É interessante pontuar isso, né? Porque pela a narrativa que eu estou trazendo aqui, parece que está tudo acabado, tudo destruído, que não existe nenhuma solução, nenhuma saída. Significa que existe uma dinâmica que precisa ser compreendida. Porque quando algo pode ser compreendido, ele deixa de ser apenas destino e passa a ser possibilidade. Com o passar dos meses, e às vezes até dos anos, vivendo assim, algo muito precioso dentro de você começa a murchar. A sua espontaneidade. Sabe aquela mulher leve, que fala o que pensa, que brincava, que trazia as coisas com naturalidade? Ela vai desaparecendo aos poucos. Você deixa de ser inteira dentro da relação. Você passa a existir em fatias, em partes permitidas. A parte que fala menos para não irritar. A parte que mede cada gesto para não provocar o mau humor. A parte que adapta o tempo todo para manter a harmonia, que no fundo é frágil e artificial. E aqui existe algo importante de ser dito com muita clareza para você. E com muito amor no coração também, né? A intimidade emocional. Aquela que faz o casamento valer a pena de verdade, não sobrevive onde existe medo. Não precisa ser medo de agressão física, não estamos chegando nesse ponto. Mas esse medo da reação emocional desmedida já é suficiente para matar a conexão. Medo de falar e tomar uma resposta grosseira, uma brutalidade, uma falta de, sabe, de total, enfim, discernimento de como responder. A intimidade precisa de espaço. Até para o erro. Precisa de segurança para você poder falar bobagem. Para poder estar mal. Tem dia que a gente não está bem. Mas se a gente não tem essa segurança, a gente até esconde que a gente está mal. Para poder cobrar algo sem sentir que o mundo vai acabar. Então, a vida precisa dessa previsibilidade emocional. E quando essa previsibilidade não existe, o relacionamento até continua funcionando, mas encolhido. Ele funciona na logística, na rotina, na frente dos outros, mas emocionalmente ele cabe dentro de uma caixa muito pequena, uma caixinha bem pequena, uma caixa de fósforo. Porque qualquer movimento maior de um dos lados, a tampa estoura. E você, sem perceber, vai se tornando especialista em viver dentro dessa caixa.
diminuindo o seu tamanho, diminuindo a sua voz, diminuindo a sua presença. Isso não significa que o amor acabou. Significa que a relação entrou no modo de sobrevivência. E tudo que entra em modo de sobrevivência pode sim ser revisto. Quando alguém começa a enxergar o que está acontecendo, a enxergar a dinâmica que está ali. Então, clareza nesse momento aqui é muito importante. É vital, eu diria. Chega um ponto em que essa dinâmica não afeta só você. Ela começa a organizar a casa inteira. Se tiver filhos, então, a família passa a girar em torno do estado emocional do seu marido. Se ele acorda bem, o dia flui. A casa tem conversa, talvez tenha música, tem leveza, mas se ele acorda virado, estressado, fechado, todo mundo entra no modo de ajuste automático. Você fala mais baixo, anda mais devagar, evita pedir as coisas, evita tocar em assuntos. Então você passa a regular a sua própria alegria, a sua expressão e até a sua existência emocional, com base no termômetro dele. Você segura um comentário engraçado, porque, hoje ele não tá para brincadeira. Você adia uma conversa importante porque, ele já teve um dia ruim, eu não vou trazer esse assunto hoje. Você começa a engolir incômodos legítimos porque, eu não quero estragar o final de semana, então é melhor eu não tocar nesse assunto. Isso vai acontecendo de forma tão silenciosa que quando você percebe, algo importante já se perdeu. E o perigo real aqui não é o estresse dele. O perigo é você começar a desaparecer sem perceber. Você, mulher, você começa a desaparecer dentro do teu próprio casamento sem perceber. Você vai se tornando uma peça da engrenagem do humor dele. Não houve assim um decreto, ninguém assinou nada dizendo que você precisa sumir. Mas em algum momento você entendeu que parecia mais seguro assim. Que doía menos ser invisível do que ser um alvo. Então, deixa eu te dizer algo com muito cuidado agora. Perceber isso não significa que você está presa para sempre nessa dinâmica desse casamento. Significa que você está começando a enxergar o jogo emocional que foi se formando dentro da relação. E tudo aquilo que pode ser enxergado deixa de ser um destino inevitável e passa a ser algo que você possa fazer. Compreendido. Então, enquanto você não tem clareza, não tem o que fazer. E talvez aqui nesse nosso bate-papo agora está surgindo uma clareza aí dentro de você, alguns insights. E isso vai te dar, na tua mão, o controle para que você tome melhores decisões. Eu estou até com uma aqui, ó. Estou te dando o controle nas suas mãos com essa nossa conversa aqui hoje. A pergunta que fica não é como resolver isso agora. Ainda não. A pergunta é, quanto de você ainda sobra quando ele está bem? Porque quando ele está mal, nós já sabemos que você desaparece, que você encolhe. E quando ele está bem, o quanto de você ainda sobra? Porque pode ser que de tanto ouvir grosseria, de tanto levar porrada, só lembrando que a porrada que nós estamos falando aqui são porradas verbais, nada de agressão física. Até quando ele está bem, você desaparece. Talvez o trauma foi tão grande que você está desaparecendo também enquanto ele está bem. Porque relações saudáveis não existem dessa forma. Relação saudável não exige que alguém desapareça para que o outro exista. Então eu quero que você faça o seguinte, né? Eu quero reforçar algo muito importante aqui. Essa nossa conversa não é para você sair daqui correndo para tomar uma decisão drástica agora. Não é para você resolver o seu casamento nos próximos 10 minutos. O meu objetivo hoje é só um: fazer você perceber. Tirar a venda que talvez estava nos seus olhos e mostrar que você está vivendo algo que tem um nome. E quando algo tem nome, ele deixa de ser apenas um peso difuso e passa a ser algo que pode ser compreendido. Então é fundamental você entender isso. Não dá para construir proximidade real. Parceria de alma, quando só um lado da relação consegue conversar sem medo do impacto que vai causar no outro. Relacionamento é via de mão dupla. Talvez você já tenha ouvido falar isso milhões de vezes, né?
Se uma dessas vias está bloqueada por explosão, por reações imprevisíveis, por minas emocionais, não existe tráfego emocional possível. Não é exagero seu querer diálogo. Não é drama de mulher querer ser ouvida sem medo. Isso não é carência. É importante a gente pontuar isso. Porque daqui a pouco você vai começar a achar que o problema é com você, que você está muito carente. É necessidade básica de qualquer vínculo humano saudável. Se não existe segurança para falar com teu marido, se não existe espaço verdadeiro para amar, então reconhecer que você vive pisando em ovos é o primeiro passo para parar de se culpar. Você não é causa da explosão dele, você é apenas a pessoa que está por perto quando ele escolhe não lidar com as próprias frustrações dele, de uma forma adulta, por exemplo, madura. Então ter essa clareza não resolve tudo, ainda, mas devolve algo que é essencial, o chão, que é a explosão, que as explosões, né? Não a explosão, as explosões, que foram várias, as explosões do teu marido foram tirando de você aos poucos. Então, quando alguém volta a sentir o chão, que é o intuito dessa nossa conversa hoje, te dar esse chão novamente, outras possibilidades começam a existir. Existe um risco enorme aqui, e ele é muito silencioso, o risco da normalização. É quando você começa a dizer para as amigas, para sua mãe, para si mesma, ele sempre foi assim, é o jeito dele. Ele estoura, mas depois ele passa. Não adianta mexer nisso, ele é cabeça dura demais da conta. Mas deixa eu te falar algo com muito cuidado. Normalizar não resolve o problema. Só te acostuma com a dor. É como você usar um sapato apertado todos os dias. O seu pé cria calos, mas continua sofrendo. O problema real não é a explosão isolada. Daquela terça-feira específica, por exemplo. O problema é o efeito acumulado de centenas de pequenas explosões ao longo dos anos. E o efeito de viver sempre se adaptando, sempre se diminuindo, sempre evitando ser quem você é para não despertar o gigante. Esse custo emocional é pago e é muito caro. Ele é pago com a sua saúde, com a sua alegria, com a sua identidade. E deixa de ser muito saudável viver desse jeito. E eu vou ser claro mais uma vez com você aqui. Você não nasceu para ser um amortecedor emocional de ninguém. Sabe? Alguém tá explodindo, pá, joga uma bomba em você, para você amortecer isso. Você nasceu para quê? Para ser parceira. E parceria exige que os dois consigam sentar numa mesa e conversar. Inclusive sobre os assuntos que queimam, os mais desagradáveis. E perceber isso não significa que está tudo perdido. Significa que existe algo importante demais para continuar sendo empurrado para debaixo do tapete. Esse tipo de dinâmica, né, de explosão, de silêncio, não muda sozinho com o tempo. O tempo por si só não ensina ninguém a lidar melhor com as próprias emoções. Se você está vivendo isso e está esperando que em algum momento ele vai mudar, que ele vai, enfim, vai se transformar, esqueça. Se nada é olhado, a tendência é que os caminhos da agressividade fiquem ainda mais viciados. Então não muda fingindo que não sente. Não muda apenas evitando o assunto. Mas como eu disse desde o começo, hoje não é dia de agir. O dia hoje é só de enxergar. É dia de você olhar com honestidade para o custo que você vem pagando na sua vida, no seu casamento, para manter a sua paz, que no fundo é só o silêncio do seu próprio apagamento. Então, se alguma parte dessa conversa tocou em você, se descreveu algo que você vive hoje, ontem ou tantas outras vezes no teu passado, então eu vou fazer esse convite para você continuar aqui comigo, me segue aqui nesse perfil. Nos próximos dias eu vou continuar trazendo luz para esses desencontros silenciosos entre maridos e mulheres. Essas situações que não viram escândalos públicos, mas que desgastam a alma, gota a gota. E se enquanto eu falava, você também lembrou de uma amiga, de uma irmã, de alguém que talvez vive na ponta dos pés dentro da própria casa, compartilhe essa conversa com ela.
para a gente levar luz e clareza para ela também? Às vezes, tudo que uma mulher precisa para começar a recuperar a própria voz dentro de casa é perceber que não está exagerando, que não está imaginando coisas, que o que ela sente é real. Então a gente continua essa conversa nos próximos vídeos, sem pressa, no seu tempo, um nível de consciência por vez. Quero agradecer você que esteve comigo aqui e até o próximo vídeo sobre o assunto para a gente continuar trazendo luz e clareza para onde a gente precisa de luz e de clareza.